Para eu chegar aqui no hotel, né, passou aquele dia dramático da remoção no dia 19 de janeiro, e eu chego aqui com uma malinha de mão, imaginando que eu iria passar apenas 15 dias, porque foi isso que foi falado para mim, que eu viria para o hotel até conseguirem uma casa, e eu vim completamente despreparada, tanto emocionalmente como psicologicamente, para o que me aguardava aqui no hotel. Então, assim, uma malinha de mão com os meus filhos para passar 15 dias, se passaram 2 anos. A Vila Samarco, para mim, era um paraíso, sabe? Acordar naquele ambiente, viver com aquelas pessoas, era algo que eu desejei e eu conquistei. E, de repente, chega essa notícia, né, depois de 17 anos já ali na vila, de que realmente aquele sonho ia acabar. Então, a minha remoção ocorreu no dia 19 de janeiro, né, de 2022. Foi um momento de trauma. Eu tenho flashes na minha cabeça. A minha rua ficou tomada de carros. Polícia Civil, Defesa Civil, Vale, caminhão-baú. Inúmeras pessoas, eu dando autorização para eles entrarem na minha casa com a ordem judicial. Eu sei que no momento que eu terminei de assinar esses papéis, eles já tinham embalado tudo, eu não tive como separar absolutamente nada. Foi desumano, né, toda essa remoção que aconteceu na minha casa. Quando elas falaram que eu não poderia mais entrar dentro da minha casa, eu estava tomando um copo com água, eu me engasguei. Eu lembro da cena direitinho. Eu sentada na mesa da varanda, Paulo sentado na mesa da varanda também. Eu vi naquele momento ali, no olhar do Edmundo, no olhar do Paulo, o olhar de como assim acabou? A nossa mudança primeiro começou com coma, e quando o caminhão para na sua porta para colocar suas coisas dentro, é o velório. O caminhão está estacionado na sua porta, as pessoas mexendo nas suas coisas, e você como um bichinho acuado do lado de fora da sua varanda, sentada, vivendo o falecimento. E quando o caminhão sai, é o cortejo do velório. Você grita um grito que não sai uma palavra. Quando eu vi o meu filho naquela moto, saindo da garagem, atrás do cortejo, né? Aquela cena para mim foi muito difícil. Eu passando, né, pela estrada, pelo caminho, vendo as coisas e falando assim: acabou. Sou moradora aqui há mais de 30 anos, né? Até chegar ao ponto de 2020 ser removida. Aí chegou um casal da equipe da Vale conversar comigo. Que a senhora está sabendo, Nazélia, que você vai ter que ser removida, tal, tal. Quando eu vi, eu só vi que o caminhão já estava aqui na minha porta e subiu aquele povo tudo uniformizado para desmontar meus móveis. Então, até que meu filho teve que vir para poder comprar roupa para mim também, tudo, foi muito, muito difícil, gente. Eu falo, eu não fui removida, eu fui arrancada da minha casa pelo jeito que eles fizeram comigo. Zona de autossalvamento é um conceito que surge após o rompimento da barragem de Brumadinho, e aí um projeto de lei de iniciativa popular. E
de 2016, que veio motivado justamente pelo outro rompimento da barragem Xingu e Mariana, e aí surge esse conceito, que é uma zona onde as pessoas que ali moram, a jusante de barragens de rejeito, não tem como se salvar ou serem salvas por agentes públicos. Então não dá tempo de chegar bombeiro, de chegar ambulância, de chegar a polícia. Então, em caso de rompimento da barragem, a pessoa tem que se salvar por meios próprios. A medida dessa zona ela é estabelecida em termos de distância até o barramento, então é 10 quilômetros do barramento, ou até 30 minutos da chegada do rejeito, o que for menor. Então, se a lama chega em 30 minutos antes de 10 quilômetros, se em 30 minutos ela chega a 8 quilômetros, então a ZAS vai até 8 quilômetros de distância da barragem. Se ela chega depois de 10 quilômetros, então a ZAS tem um raio de 10 quilômetros. A definição objetiva dessa zona de autossalvamento, ela depende de uma outra categoria, que é a mancha de inundação. Então, você define as ZAS em cima da região onde supostamente o rejeito vai chegar. E isso é feito através de estudos computacionais, através de simulações computacionais que avaliam a hidrografia do local, que avaliam o relevo, e aí se estima, né, o caminho que esse rejeito vai tomar, para então se definir a zona de autossalvamento. Bom, são modelos matemáticos geridos por humanos dentro das empresas de mineração. Em Antônio Pereira, por exemplo, a gente tem situações para além do absurdo de existir ZAS, né, de um empreendedor poder fazer uma barragem e colocar as pessoas que ali viviam dentro dessa zona de autossalvamento. A gente tem manchas de inundação, por exemplo, que a lama vai até a metade de uma rua, a gente está falando da largura, tá? Não do comprimento, mas não vai até a outra metade, de modo que casas de um lado da rua ficam dentro da mancha de inundação e casas do outro lado da rua ficam fora. Mancha que faz ângulo reto numa esquina. São alguns exemplos de como essas medidas elas são de acordo com o interesse que está por trás das ZAS, que está por trás disso que a gente chama de lama invisível, que é o terror provocado por barragens não rompidas depois do desastre de Brumadinho. A partir da instituição da PENAB, que é a Política Nacional dos Atingidos por Barragem, a gente tem a previsão de que todas as pessoas que sofrem algum impacto da mineração e tem uma barragem no território são consideradas pessoas atingidas. Eu acordava todos os dias, né, 4h30 da manhã, e os pães já crescidos na tela, pegava o forno, já colocava para assar. Amei muito trabalhar naquela época com pães. Só que aconteceu, né, um imprevisto, a gente não esperava. As emoções, né, os nossos clientes foram embora, a gente ficou triste. Nisso foi gerando uma situação delicada. Com o tempo tivemos umas dívidas, com o tempo nós tivemos que fechar. Nisso já nós perdemos a nossa alegria, né? Mas quando veio a emoção, veio aquele choque, né? Eu fiquei em estado de nervo, choque. Falei, nossa, meu Deus, eu ficava, sabe, perdia muita mercadoria. Por fim, no final, dava para os outros, porque não tinha para quem vender. Pão recheado, pão doce, várias qualidades de pão. A gente não tinha outro jeito. Aí, por fim, a gente não aguentou mais. Foi aquele desespero, aquele não dormir mais bem devido a essas condições, né, que as emoções proporcionam à nossa vida. Eu fiz muita conta para poder abrir padaria. Quando fechou, que eu até passei mal de escada, que o coração começou a disparar, começou a suar, me deu vontade de banheiro, esse negócio. Aí eu pensei que ia morrer. Aí o médico falou assim, olha, isso é problema seu, você tem que achar você um psicólogo.
Aí eu fui no psicólogo, aí conversei com ele e passou pro psiquiatra. E eu fiquei fazendo treinamento com ele uns 2 meses e meio, mas eu tava fazendo aqui particular. Aí acabou que eu saí aqui da firma, que eu não tive condição mais de estar pagando o negócio. Aí no dia que eu tive a audiência com a juíza, que eu até perguntei se a Vale podia fornecer para mim, tipo, que um psicólogo e pagar os remédios para mim. Porque é muita conta que eu dei um banco até hoje, que eu tinha uma vida aqui, a gente que tinha uma vida, né? A Vale chegou e acabou com tudo. Opa! Só um. Tá. Aqui eu cheguei em 1995. Para esse endereço aqui, eu cheguei em 2002. E a barbearia aqui, eu tenho ela desde 2007, nesse exato endereço. Uai, o movimento aqui era bem movimentado. A renda era ótima. Nós tínhamos, além da renda, mais segurança também para trabalhar. Eu chegava a fechar essa barbearia aqui, eram umas 9 horas da noite. Agora, 6, 7 e pouco, já não tem clientes mais. Eu não fui removido, mas com certeza, sem sombra de dúvida, eu fui prejudicado. E muito prejudicado. Tinha vida aqui nesse lugar, tinha vida. Isso aqui dava época de Coalhã e Marcelo. Nossa, mãe, lotava de gente, era aquela alegria, o pessoal montando bandeirinha, a gente ajudando, lavava a rua depois, os vizinhos, a gente convivia muito bem com a vizinhança aqui. Acabou, a rua tá morta. Porque tirou sua qualidade de vida, você não tem mais qualidade de vida. Você não tem perspectiva assim de uma coisa melhor, o bairro não vai crescer. Você vai mareando tudo direitinho, tudo arrumadinho, chega aqui, esse trem aqui parecendo cenário de guerra. Dessas guerras que tem aí. Olha o cenário de guerra dos países, como é que é, mais ou menos igual isso aí, ó. É o que nós estamos vivendo dia a dia. Minha vida foi 34 anos morando aqui, ó. Acabou. Tá essa rua fantasma que eu apelidei aqui. Mas a minha saudade aqui, ó. Eu vivi minha vida inteira aqui, ó. Inteirinha. A gente chega encurralado em Neto Pereira. Encurralado. Porque a gente não pode descer aqui por lá para baixo mais, que a cavalo não deixa. A gente não tinha cachoeira lá, a gente não pode ir. Não deixa. Você não pode ir para lugar nenhum aqui. Você vai, você nem entrar. Por que eles fazem isso? Para que eles estão fazendo isso? A primeira que saiu daqui foi eu e esse aqui, ó. Aqui era a casa da Jane. Também, aqui era da... Esqueci o nome dela agora. Então aqui todo mundo era... Aqui era da Rosângela. Aqui era do delegado. Ele não era delegado não, mas tinha o filho de delegado. Era delegado. E o da Eliane aqui. Hoje não existe nada aqui. Cadê eu sentada no meio-fio ali da minha porta ali e a turma tudo juntando lá, ainda batendo papo? Eu fiquei chateada demais, porque eu vi que eles roubaram a minha instalação da minha casa toda. Então, eu já tenho ainda, não sei nem se tem, porque não tem como eu entrar aqui, olha como é que entra. Ficou aqui meu lavatório, que eu lavava cabelo das minhas clientes. Ficou aqui a minha cama de depilação. Não era nova não, mas era minha, eu comprei com meu dinheiro. São milhares de crianças e adolescentes sendo impactados, onde você não consegue ressignificar esse período. Tudo isso que eles estão passando, a gente não sabe o que vai ser dessas crianças no futuro. Eu não sei como os meus filhos, vão levar essa questão
da vida. Eu sei de hoje, né, de ter os meus filhos com ansiedade, com depressão, sem saber realmente da vida futura, porque nós não temos mais uma casa, né? Nós não temos como construir algo realmente que fique para essas crianças, né? Como família, núcleo. Por quê? Porque foi tudo desfeito, né? As brincadeiras que eles tinham, os colegas, tudo isso foi modificado. Então, as transformações na vida dessas famílias que foram removidas, elas são imensuráveis. A mineração começa em Minas Gerais no mesmo período que as bandeiras do Brasil Império avançam sobre o interior do país. E é formalizado, é institucionalizado uma data com 1696, então no final do século XVII, quando foram instaladas as primeiras estruturas administrativas do Estado para regular a atividade minerária aqui na região. A formação do Estado veio bem depois, mas ela nasce aqui na região dos Inconfidentes pelo conhecimento que eles tiveram através das descobertas de ouro, principalmente no primeiro período. Um segundo período da mineração aqui no estado veio com a mineração de minério de ferro. Então, aqui já no século XX, na metade do século XX, em 1950, 1960, e avançou drasticamente a partir desse período, quando em 1970 e 1980 vieram as grandes mineradoras para a nossa região. Então essas pessoas ocuparam o território muito antes dessas empresas que hoje disputam com essas comunidades o território e as terras, e os impactos são os mais diversos possíveis, né? Nós temos impacto na saúde das pessoas, nós temos uma rotatividade muito grande de trabalhadores aqui na região, então as pessoas vêm para a região para trabalhar na indústria mineral e muitas vezes elas perdem o emprego ou é um emprego temporário e elas não conseguem voltar para suas casas. Nós temos também os impactos à fauna, à flora da região, porque a indústria extrativa mineral ela avança sobre matas, sobre animais que ainda não tinham sido impactados por essa atividade. Hoje nós temos um território com uma área bastante significativa ocupada pela indústria mineral. Mesmo não sofrendo com a remoção forçada, as pessoas de Antônio Pereira sofrem outros impactos da barragem, seja a poluição, seja a falta de acesso a uma água de qualidade, seja uma perda de renda em cadeia, ou seja, o impacto da barragem ela não se limita a você ser retirado do território. As pessoas que continuam no território, elas continuam com diversos danos que são reiteradamente violados pelo empreendimento, né, e pela Vale, no caso. A Constituição brasileira, como Constituição de um país capitalista, ela prevê uma cláusula pétrea, que é o direito à propriedade, um direito sagrado. Significa que as pessoas que tinham seus lotes, suas casas, seus terrenos próximos ali à instalação da mina de Timopeba, da barragem de Motor, poderiam ter esse direito violado. Mas a construção da barragem e depois a colocação dela em nível de risco, né, a possibilidade que essa barragem se rompa, faz com que essas pessoas saiam e, na ânsia de retomarem rapidamente os seus modos de vida, acabem vendendo ou entregando o seu patrimônio para a empresa num acordo totalmente assimétrico. Então, o direito à propriedade, que é uma lei que está sacramentada na Constituição, perdeu para uma lei que não está escrita, que é a lei do mais forte, né? A corporação minerária, a empresa, conseguiu criar um artifício para subverter o direito à propriedade.
As pessoas perderam muitos direitos, perderam principalmente o direito à moradia, mas perderam o direito a tudo que elas construíram naquele território, que é muito mais do que só a moradia. Elas não escolheram serem removidas, elas não escolheram mudar para um outro lugar. Fazia parte do sonho delas viver nesse território. Essa população sofreu com a não consideração da Vale a todos esses danos que ela vem causando. Ela tenta buscar soluções onde que ela, o tempo inteiro, ela nega os próprios danos que ela faz no território. E buscando soluções de paliativas, de fazendo uma obra por aqui, acordos com a comunidade, acordos políticos, mas que esses não representam a devida reparação de todo o dano. Esse processo está sendo discutido, esse é o papel do Instituto Guaicuí, de ampliar a discussão, fazer com que a comunidade se fortaleça para encarar melhor esse processo, que é um processo que vai demorar também, não é um processo que vai ser resolvido rapidamente. Então, assim, cada vez mais as comunidades elas têm que se fortalecer para fazer o enfrentamento a essa situação. O mínimo que a gente quer é ter dignidade para reconstruir a nossa vida. E esse impacto que a gente escuta, né, de forma muito negativa, de que nós vamos ganhar dinheiro, é preciso frisar muito isso, não tem dinheiro que pague todas as violações de direitos que nós passamos. Não existe uma reparação realmente integral de vida. Nós vamos ter que ir lá para frente saber como vamos lidar, né, com esse futuro aí que é incerto. Hoje a gente não sabe, é o que eu falo, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se é para colocar um ponto final, porque o que acontece? O sentimento que se tem hoje, né? É um sentimento de impotência, você é impotente. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Qual o sentimento? Dizem que a esperança é a última que morre. Eu sei, eu confio nela, nessa esperança, a última que morre. Mas o perguntar para mim o que eu quero, não tem essa resposta. A gente não tem, porque a gente está preso. É uma prisão que não tem algema, mas que te fez mudar da água para os rios. Minha esperança está em Deus. Só naquele ensino. Porque esperando ter alguma coisa boa para a gente aqui nesse pedaço aqui. E não. Pode ter certeza que não. Pode ver, pode ver, tinha 50 anos, eu posso ficar aí, você ainda vê, vai ver, não vai ter nada. Vem a dona Lúcia falando. Não aconteceu nada. Conquistar minha estabilidade de novo, renovada. Esse é o meu sonho. Tanto para mim quanto para meus filhos. Eu queria ter uma vida digna, dar para eles o merecido, né? Que é o sonho nosso. Se a Vale pagasse só o nosso prejuízo, entendeu? Não tô pedindo nada demais para a Vale. Ah, não, que eu quero futuro, que eu quero ficar melhorar. Quer não, eu quero que a Vale chegue aqui, ó, eu vou te pagar só o que você tomou prejuízo. Você tem prova, tá aqui, ó. Entendeu? Não quer que a Vale me pague uma bala a mais, um centavo a mais, entendeu? Porque o que é dela é dela. O meu é meu. Sem a participação da população, relatando quais são os danos que elas estão sofrendo, quais são os impactos que elas estão sofrendo, nós vamos continuar à mercê daquilo que o empreendedor fala e daquilo que o Estado decide. E somente a população pode virar essa página e somente a população pode lutar para que os direitos sejam garantidos
e que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor aqui na nossa região. A nossa saída, ela se daria pelo caminho da lei, pelo caminho da justiça. Então, pela pressão popular, somado, por exemplo, pela via eleitoral, se a gente conseguisse eleger representantes no parlamento, se a gente conseguisse eleger representantes aí no poder executivo, que não abaixassem a cabeça para os interesses capitalistas, a gente poderia, então, frear um pouco esses avanços. Eu falava sempre para minha mãe e para minha avó que eu queria comprar Vale para que ela não fizesse mal para mais ninguém. Porque eu fico vendo uma coisa que acontece comigo que não me faz nada bem acontecer com os outros, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o outro feliz, sabe? E eu queria que isso acabasse, porque a Vale ela faz muito mal para os outros. E eu falo, cara, se eu comprasse isso e fazer o bem para todo mundo, seria um sonho meu. After more than 2 years since the removal, Ana Carla Cota and her family continue living in a hotel room, waiting for Vale to arrange their move to temporary housing or provide compensation for the displacement and damages they suffered. Rogério keeps working at the same place with less customers, and sometimes providing home visits. Dona Lúcia's sons, who were removed, continue living in Antônio Pereira, however, without the traditional Festa Junina at the Projetada 10. Dona Lúcia continues to search for another source of income for her family. Currently, the couple Alessandra and Luis are seeking alternative sources of income to recover from the debts following the closure of the bakery. They continue to live near the self-rescue zone and await the outcome of a lawsuit they filed against Vale due to the damages they suffered. Nowadays, Cida Rosa lives in Ouro Preto, in a house rented by Vale, awaiting the outcome of the class action lawsuit filed against the mining company, and dreams of resettlement. After being removed and deprived of the company of friends and neighbors, Juliana and her family moved to Ouro Preto, to a house rented by Vale, but they couldn't adapt. The agreement with the mining company took place in 2023. Dona Zélia lives with her son in Mariana, in an apartment rented by Vale. So far, Vale has not recognized Dona Zélia's profession as a hairdresser and refuses to pay compensation for the loss of income due to the closure of her salon. Guayaquil Institute provides independent technical advisory, or ITA, for people affected by the decommissioning process of the Doutor Dam in the district of Antônio Pereira in Ouro Preto, state of Minas Gerais, Brazil. The ITA was elected by the district's population and is a legal right, ensured through the judicial process. Recorded in Ouro Preto and Mariana, Minas Gerais state in 2024.